Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 28 de fevereiro, sábado, estaremos gravando o dia de número 271, onde no Antigo Testamento estaremos começando o livro de Isaías, capítulos 1 e 2, e depois continuando no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 3. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, o Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve estaremos iniciando com oração. Pegue o seu exemplar sagrado e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade de mais uma vez de estar diante da tua poderosa palavra. Venha abençoar, meu Pai, esta leitura e fazer que possamos entender e também colocar em prática na nossa vida os teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que tu já nos deste hoje. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já são, meu Pai, 271 dias em que estamos perseverando em ler a tua Bíblia sagrada no prazo de 1 ano. Bíblia é esta, Pai, que tem ensinamentos para toda a nossa vida. Por isso, abençoa esta leitura. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e que teu nome seja edificado na nossa vida. Eu te oro, Pai Santo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, começar aqui Isaías, profeta maior, livro do Antigo Testamento. A leitura se dará no capítulo 1 e no capítulo 2. Tem como subtítulo Exortações e Ameaças. Capítulo 1, versículo 1 de Isaías fala o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nélios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos.
Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: Ah, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 2. Tem como subtítulo A Glória Futura do Verdadeiro Israel, Juízes Preparatórios, o Dia do Senhor, a Purificação de Jerusalém. Versículo 1 fala: Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a eles todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, e os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate, e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, na presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido.
e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Livro de Isaías, capítulos 1 e 2, certo? Vamos agora partir para o Novo Testamento. Estamos lendo o livro de Hebreus, tudo bem? Livro de Hebreus. E vamos ler todo o capítulo 3. Tem como subtítulo: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1 fala: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas do que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunhar as coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Obrigado, meu Senhor, e que o Senhor venha abençoar grandemente a nossa vida nesses ensinamentos, tanto no livro do profeta Isaías, quanto aqui na carta aos Hebreus. Muito obrigado, Pai, que são ensinamentos tremendos. Que teu Espírito Santo possa nos revelar o que está por trás das Escrituras.
Tenha misericórdia da nossa vida, das nossas falhas, dos nossos pecados. E desde já eu te agradeço pelo dia de livramento até agora que o Senhor tem nos proporcionado, pelo alimento que tu colocou na nossa mesa, pela tua infinita misericórdia. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída, graças a Deus. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Plano de leitura este que está disponível para impressão, caso alguma irmã ou irmão queira, certo? Dia 271, Isaías 1 e 2. E depois, Novo Testamento, Hebreus capítulo 3. Certo? Hoje, sábado, 28 de fevereiro de 2026. Tenham todos um excelente sábado. Participem dos trabalhos do Senhor, não deixem de orar e principalmente colocar em prática a Escritura Sagrada. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.